Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações. Se você gostar do vídeo, dá um like e também faça os seus comentários. Eu gosto muito de ler os comentários. E compartilhe esse vídeo também com as pessoas que você gosta, para que elas também tenham a oportunidade de assistir os nossos vídeos aqui do nosso canal. Essa semana nós estamos estudando Mateus de 9 a 10, Marcos 5 e Lucas 9. E como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de escolher uma parte, uma escritura ou algumas escrituras referentes à designação da semana. E, na verdade, eu escolhi duas escrituras em Mateus 10 e em Lucas 9, que elas são bem semelhantes, mas elas têm algumas coisas que são diferentes e que a gente pode aproveitar bastante. Em Mateus 10, 38 a 39 diz: "E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á." E dizia a todos, agora em Lucas 9, Lucas 9, de 23 a 25. E dizia a todos, então Cristo falando para todo mundo: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porém, qualquer que por causa de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo?" Então tem várias coisas importantes aqui nessas escrituras que eu gostaria de abordar aqui hoje. Primeiramente, lá em Mateus 10, o Senhor está falando ali que a gente tem que tomar a nossa cruz para poder segui-lo. É interessante, eu fiquei pensando em relação o que significa tomar a nossa cruz. E ele fala, né? E ele diz assim: "Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim." Então, cada um de nós nós temos a nossa cruz, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje também. E perder a nossa vida. O que realmente significa perder a vida? E o mais interessante, claro, do perder a vida é achar a vida. E esse é o tema hoje aqui desse vídeo. Achar a nossa vida. E como que a gente consegue encontrar a nossa vida? Eu vejo que muitas pessoas, até estava vendo hoje uma jovem que está menos ativa na igreja, ela fez um post e a gente percebe que ela está realmente bem perdida na vida dela, né? Ela não se encontrou, ela não acha a felicidade, ela não se achou ainda, não se encontrou ainda. E é isso que o Senhor quer dizer, quando a gente segue a Ele, quando nós alinhamos a nossa vontade com a vontade dEle, a gente encontra a nossa vida, a gente se encontra. E eu achei um discurso muito, muito interessante que eu sugiro que você leia depois, que é Achar Sua Vida, do elder D. Todd Christofferson, da Liahona de março de 2016. E ele vai falar muito sobre isso, eu vou citar aqui ler alguns trechos do discurso dele, né? Mas aí Cristo em Lucas 9, né? Eu li Lucas 10, 38 e 39, em Lucas 9, que eu também li, mas ele disse: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo." Interessante, o que seria negar-se a si mesmo? Primeiro ele fala lá em Mateus 10, 39, que a gente tem que perder a nossa vida. Depois ele está dizendo que a gente tem que negar a nós mesmos. E ele diz,
qualquer que quiser salvar, quer dizer, se eu quiser encontrar minha vida eterna, se eu quiser encontrar felicidade nesta vida, não só na vindoura, mas nesta vida, eu preciso perder a minha vida, eu preciso abrir mão da minha vida. E vamos entender bem isso, né? O que realmente significa isso. Mas ele fala no finalzinho, né, lá em Lucas 9:25, o que aproveita o homem ganhar o mundo todo, olha só que interessante, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Quer dizer, ganhar o mundo, ou as coisas do mundo, elas não são as coisas que nos traz realmente felicidade. Elas não são as coisas que nos traz uma alegria duradoura, uma alegria eterna. Elas não são as coisas que vão nos levar para a vida vindoura e ter uma felicidade eterna junto com os nossos entes queridos. Então nós temos que abrir mão de algumas coisas. E o elder D. Todd Christofferson, ele fala assim, ele até cita um professor sábio que disse o seguinte: assim como os céus são mais altos que a terra, a obra de Deus em sua vida é maior do que a história que você gostaria que essa vida contasse. Olha que legal. Ele vai continuar, mas eu vou dar uma paradinha aqui. Então, assim como os céus são mais altos que a terra, a obra de Deus em sua vida, olha só, a obra de Deus, o que o Senhor quer realizar na sua vida é maior do que a história que você gostaria que essa vida contasse. Então, olha só como está muito acima. Quer dizer, o Senhor quer muito mais do que você gostaria para a sua própria vida. O Senhor tem uma mansão para você e às vezes a gente acha que um casebrezinho é suficiente. Quando eu digo isso, não digo nas coisas materiais, estou falando nas coisas espirituais. Eu digo de vida eterna, eu digo de reino celestial, eu digo de perspectiva eterna. Então, o Senhor quer para você muito mais do que você pode imaginar. Ele quer te dar muito mais do que aquilo que você acha que é bom para você. E o professor continua: a vida dele é maior do que os seus planos, suas metas ou seus temores. Então ele está falando, ó, a vida de Deus, de Cristo, é muito maior do que os seus planos, ou suas metas, ou seus temores. Então, ele tem coisas grandiosas para te dar, para te oferecer, e às vezes você, nós temos como diz o presidente Nelson, né, uma miopia espiritual, e a gente não consegue enxergar com clareza tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Ele quer a nossa felicidade nesta vida e na vida vindoura. Então, ele tem planos para nós. E os planos dele, as metas dele, são muito maiores do que as nossas. Eu digo as metas deles para a sua vida. Então, os planos dele para a sua vida são muito maiores. Então, para salvar a sua vida, né, o professor continua, citado aqui pelo elder Christofferson, para salvar sua vida, você terá de estabelecer suas histórias e, minuto a minuto, dia a dia, pôr sua vida de volta nas mãos dele. Então, eu vou repetir aqui para ficar bem enfatizado, né, para você. Para você salvar a sua vida, você tem de estabelecer a sua história, minuto a minuto, dia a dia. Ou seja, pôr sua vida nas mãos de Deus, nas mãos dele. Então, se a gente quer salvar a nossa vida, se a gente quer ter felicidade nessa vida, se a gente quer se encontrar, se achar, é só com ele que a gente vai conseguir realmente ter algo, vamos dizer assim, sólido. Uma felicidade sólida, não uma felicidade momentânea. É algo que a gente lembra na nossa vida e que fica e que perdura. Eu, por exemplo, eu acho que você também, que está me ouvindo, sabe disso.
quando você teve momentos de felicidade real, elas estão dentro de você e são inesquecíveis, elas são tão fortes que perduram, esse sentimento ele perdura e é muito interessante isso. Quanto mais, aí o Elder Christofferson continua, né, no discurso dele, dizendo: quanto mais penso nisso, mais admirado fico com a forma tão completa pela qual Jesus pôs sua vida nas mãos do Pai. Então Cristo é um grande exemplo disso para nós, né? Ele perdeu a vida dele se entregando totalmente à vontade do Pai. E é isso que a gente deve fazer. Ele foi um exemplo para nós nisso, né? E o Elder Christofferson está enfatizando. Então ele diz: quanto mais penso nisso, mais admirado fico com a forma tão completa pela qual Jesus pôs sua vida nas mãos do Pai, com a perfeição com a qual ele perdeu sua vida para fazer a vontade do Pai, tanto na vida quanto na morte. Trata-se precisamente do contrário da atitude e da estratégia de Satanás, tão amplamente adotadas no mundo de hoje, marcada pelo egoísmo. Então esse é um ponto importante que a gente precisa focar aqui hoje. Quando eu digo que quando o Senhor ensina, né, quando Cristo ensina que a gente tem que perder a nossa vida, quando você tem que perder a sua vida, quando eu tenho que perder a minha vida, ele está dizendo que eu tenho que tenho que esquecer de mim e pensar mais no outro. Não que eu vou deixar de trabalhar, vou deixar de cuidar da minha saúde, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós precisamos pensar mais nos outros. Eu acho que a gente pensa muito pouco. Nós ficamos tão concentrados nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nas nossas tristezas, que a gente fica tão concentrado nisso que a gente se esquece do outro, se esquece do Senhor, se esquece de pensar mais em Deus e mais no próximo. Então, quando o Senhor deu aqueles 2 grandes mandamentos, ele disse, né, o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração, poder, mente e força. Ou seja, colocar tudo da nossa vida amando a Deus. E a gente não consegue fazer isso se a gente não guardar o segundo mandamento, que é amar o nosso próximo também como a nós mesmos. Mas nós mesmos estamos inclusos aí, né? É importante, claro, a gente cuida de nós, mas o Senhor está dizendo, a gente precisa cuidar do outro. E é interessante isso, né? Acho que você já deve ter passado por isso na sua vida, quando você estava lá com os seus problemas, suas dificuldades, seus desafios, e de repente você foi fazer alguma coisa por alguém. Uma visita, estender a sua mão, fortalecer joelhos enfraquecidos, ou fazer uma visita, oferecer o seu ombro para alguém chorar, você chorar junto com uma outra pessoa. Quando você faz isso, você está se esquecendo dos seus problemas. É muito legal. A gente precisa sair um pouquinho daquele foco, daquele foco tão incisivo, né? A gente fica tão focado nos nossos problemas, mas quando a gente ajuda os outros, quando a gente guarda esse mandamento de amar o próximo, e quando a gente guarda o mandamento de amar a Deus, adorando Ele nas nossas orações, nas reuniões sacramentais, no templo, quando nós fazemos isso, nós nos esquecemos dos nossos problemas. É muito interessante quando a gente vai ao templo, por exemplo, que a gente troca até de roupa. A gente deixa tudo para fora. A gente deixa tudo de lado. Não, então eu vou pegar aqui a minha roupa que eu vim, né? Vou tirá-la, vou jogar ela dentro do armário e vou trancar. E é assim que a gente faz no templo. Tirando tudo. É um simbolismo interessante. Você deixa tudo de lado para focar no Senhor, focar no próximo, focar naquelas pessoas que estão do outro lado do véu, focar numa adoração ao Senhor. Então você está servindo no templo, você está esquecendo de você. Você não está ali preocupado com você quando você está no templo. É interessante. E claro que depois de servir,
depois de deixar sua roupa lá no armário, de deixar todas as coisas para fora, servir ao próximo, adorar a Deus, você vai na sala celestial e tem uma experiência ali de adoração ao Senhor. E talvez naquele momento você se lembre, claro, um pouquinho de você e peça ao Senhor que te dê forças. Mas depois de tudo que você passou, quer dizer, você finaliza ali na sala celestial, é interessante essa parte, né, em que você deixou, se esqueceu de tudo e ali naquele momento, então você, num momento de adoração, você pede ajuda do Senhor para os seus problemas, para as suas dificuldades. E Ele atende. Ele atende. Atende no momento dele, na forma que Ele achar melhor para você, para a sua vida. Então, falando dessa questão do egocentrismo, né, desse foco em nós mesmos, em nossa vida, em exaltar a nossa vida, em colocar-nos num pedestal, a gente vê isso na vida pré-mortal, né? Quando no conselho lá, o Elder Christofferson, ele lembra aqui, né? No conselho pré-mortal, ao dispor-se a cumprir o papel de Salvador no plano divino do Pai, Jesus disse: Pai, faça-se a tua vontade e seja tua a glória para sempre. Então veja, aqui Cristo não estava pensando nele, ele estava pensando em fazer a vontade do Pai. E que toda a glória e tudo que acontecesse fosse para o Pai e não para ele. Então veja a atitude que a gente tem que ter também na nossa vida. Nós não devemos nos preocupar tanto com a nossa vida, mas nos preocuparmos em fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai, muitas vezes é claro, servir ao próximo, é adorá-lo e é fazer as coisas que ele gostaria que a gente fizesse. Em contrapartida, ele continua. Lúcifer, por outro lado, declarou: Eis-me aqui, envia-me. Serei teu filho e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca. E sem dúvida eu o farei. Portanto, dá-me a tua honra. Há uma diferença e há uma mescla aqui, de você começa a ouvi-lo falar, né? Puxa, serei teu filho, redimirei a humanidade toda, ninguém vai se perder. Ele estava preocupado com ele mesmo. No final da frase, ele está dizendo, dá-me a tua honra. Então ele estava preocupado com ele, de ter a honra dos homens, de ter a honra dos céus, enfim. Ele queria a glória para ele queria o lugar do Pai. Então Cristo nos ensinou exatamente o oposto. Quando Cristo esteve aqui na terra, ele sempre glorificou o Pai, sempre glorificou o Pai, sempre procurou fazer a vontade do Pai em todas as coisas. Ele é o nosso grande exemplo, a gente deve segui-lo. O Elder Christofferson continua: o mandamento que nos foi dado por Cristo de segui-lo implica mais uma vez que devemos rejeitar o modelo satânico e perder nossa vida em favor da vida real, da vida autêntica, da vida merecedora do reino celestial que Deus deseja para cada um de nós. Olha que legal. Essa vida abençoará a todos que tocamos e nos tornará santos. Então, quando eu esqueço de mim, no sentido de eu focar em ajudar os outros, focar em guardar os 2 grandes mandamentos, em obedecer o Senhor em todas as coisas, em segui-lo em todas as coisas, ele está dizendo, essa vida vai abençoar todos que tocamos e nos tornará santos. Lindo isso, e realmente é real. Com nossa visão atual e limitada, é uma vida que transcende nossa compreensão. Então a gente é limitado aqui, a gente não consegue enxergar tudo que o Senhor tem preparado para nós. Você não consegue enxergar, eu não consigo enxergar tudo que o Senhor quer para nós. A gente não consegue enxergar, a gente não consegue ter a visão que Ele tem, porque a nossa visão é muito limitada. Porque transcende, né, como disse o Elder Christofferson aqui, transcende a nossa compreensão. E tem uma escritura que ele cita, que Paulo diz lá em 1 Coríntios 29,
o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, quando a gente ama, o fato de dizer amam é os dois grandes mandamentos, né? Amar a Ele e amar ao próximo. Quando a gente está preocupado com isso, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ouvir isso, a gente não consegue entender isso, mas Deus nos preparou coisas para você que você não consegue nem imaginar. Nesta vida e na vida futura. Eu tenho certeza que você, quando você colocou o Senhor em primeiro lugar na sua vida, coisas maravilhosas aconteceram. Quando você colocou os mandamentos dele, a vontade dele em primeiro lugar, quantas bênçãos você recebeu. Tenho certeza que você não tem nem como contá-las. E ele continua, Elder Christoffers, tomar sua cruz é evitar em nossa vida cotidiana tudo que é impuro. Lembra que eu falei lá da escritura, né? De tomar a nossa cruz, que está lá em Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o Elder Christofferson diz, tomar sua cruz é evitar em nossa vida cotidiana tudo o que é impuro e, ao mesmo tempo, guardar resolutamente os dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, dos quais dependem todos os demais mandamentos. Assim, um elemento da perda de nossa vida em prol da vida maior que o Senhor tem em vista para nós consiste em tomar sua cruz dia a dia. Então, o que é tomar essa cruz? Tomar a cruz é fazer a vontade do Pai, é alinhar a sua vontade com a vontade dele. Fazer o que ele gostaria que você fizesse. E em troca disso, eu sei que a gente não faz para... não é uma moeda de troca, né? Mas a promessa dele é que quando você alinha a sua vontade com a dele, você salva a sua vida. Você tem felicidade. Você tem alegria duradoura, não momentânea. E aí o Elder Christofferson vai citar o presidente Kimball, que eu achei muito interessante as coisas que o presidente Kimball falou aqui. Ele disse, ele oferece uma expressão simples do caminho mais excelente. Ele disse, quando estamos a serviço de nossos semelhantes, não só nossos atos os beneficiam, mas colocamos nossos próprios problemas numa nova perspectiva. Ao nos preocuparmos mais com os outros, teremos menos tempo para inquietar-nos com nós mesmos. No milagre do serviço, existe a promessa de Jesus de que, se perdermos a nós mesmos, nos acharemos. Então, olha que legal isso que ele fala. Não só nos acharemos reconhecendo a orientação divina em nossa vida, mas quanto mais servimos ao próximo, mais nossa alma se engrandecerá, tornamo-nos mais completos ao servirmos. De fato, é mais fácil encontrarmos a nós mesmos, porque há tanto mais em nós a encontrar. Olha que coisa linda as palavras aqui do presidente Kimball. Então, a gente tem muito mais a nos encontrar. A gente ainda não se encontrou completamente. A gente está aqui nessa busca de encontrar a nós mesmos. E o Senhor deseja muito que você se encontre, que você se ache. Então ele disse isso. Então, se você quer achar a sua vida, perca ela. Perca ela alinhando a sua vontade com a vontade do Pai, guardando os dois grandes mandamentos. E o Elder Christofferson continua. É óbvio que a maior ilustração de salvar a própria vida perdendo-a é a seguinte. Quando Cristo disse, meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Nesse momento crucial da vida de Cristo, esse momento mais difícil, que ele disse que ele sentia, né, que ele ia sofrer muito, mas ele queria fazer a vontade do Pai, e ele faz.
E ele disse que ele queria que fazer a vontade do Pai, para que o Pai fosse glorificado e que nós fôssemos salvos. Quer dizer, Cristo entregou a vida dele para fazer a vontade do Pai e para nos salvar. Ele se esqueceu de si. Talvez essa seja, talvez não, esse é o maior exemplo de se esquecer de si mesmo, de perder a sua vida em favor da vontade do Pai, em favor de servir ao próximo, de salvar o próximo. Ao dar sua vida, Cristo salvou não apenas a sua própria vida, mas também a nossa. Então, quando Cristo ele fez isso, quando Cristo ele fez a vontade do Pai, esquecendo-se de si mesmo, quando ele nos salvou fazendo a vontade do Pai, então fazendo também, amando-nos a tal ponto de entregar a sua vida, ele salvou a dele também. Está dizendo isso aqui, né? Ao dar a sua vida, Cristo salvou não apenas a sua própria vida, mas também a nossa. Então ele salvou a vida dele, mas ele salvou a nossa também. E fez a vontade do Pai. Graças a ele, podemos trocar o que de outra forma teria sido uma vida mortal inútil pela vida eterna. Olha só isso, né? Então, por causa dele, a gente pode trocar essa vida inútil, né, por uma vida eterna. O tema da vida do Salvador foi: faço sempre o que agrada ao Pai. Em João 8,29 diz isso. Então, é exatamente isso que ele quer. Tem duas escrituras que eu quero citar sobre isso, que Cristo foi um exemplo para nós sobre isso. Ele disse assim, em João 7,18: quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Então, olha aqui o egocentrismo, né? Cristo falando, não busca a sua própria glória, né? Não fale de si mesmo, não fique tão, eu quero me exaltar, né? Quero aparecer, quero que as pessoas me elogiem, me glorifiquem, né? Não busca isso. Porque ele prometeu que ele vai fazer isso por você. Então, não vamos pensar em nos auto-glorificarmos, mas vamos deixar ele fazer isso por nós. Ele disse mais, em João 6,38, Cristo disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quer dizer, ele falou assim, eu vim aqui para a terra, olha a visão clara de Cristo, olha a visão perfeita de Cristo, dizendo, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Esse deveria ser o nosso lema, esse deveria ser o seu lema, o meu lema, pensar sempre assim, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. E o que será que o Pai quer de mim? O que será que o Senhor quer que eu faça no domingo de manhã, por exemplo, ou às vezes algumas reuniões são à tarde, mas o que o Senhor quer que eu faça no domingo, principalmente? Tomar o sacramento. O que o Senhor quer que eu faça à noite antes de dormir? As minhas orações. O que o Senhor quer que eu faça talvez de manhã ou à noite? Todos os dias que eu leia o livro de Mórmon, que eu estude o Evangelho através do Vem Segue-me. O que o Senhor quer que eu faça no primeiro domingo do mês? Qual é a vontade dele? Que eu jejue. E assim vai. Qual é a vontade de Deus quando alguém vem me pedir uma esmola? Quando alguém precisa de ajuda? Qual é a vontade dele no meu chamado na igreja? É isso que ele deseja, que a gente faça a vontade dele. Porque quando eu faço a vontade dele, eu me acho, eu me encontro. Em Mateus 7,21, ele disse, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, entrar no reino dos céus só tem um jeito, fazer a vontade do Pai, sempre. Eu queria contar uma experiência que eu tive na missão, né? Eu me lembro que, como missionário, na verdade, quando eu era jovem na igreja,
Eu sempre fui presidente nos coros, né, do sacerdócio arônico, assistente do bispo, e aquela coisa de me glorificar, né? Eu achar, nossa, isso é legal, eu sou líder, né? E tinha aquela sensação errônea, né? Mas era jovem, tudo bem, né? Estava ali e o Senhor queria me ensinar. E quando eu estava na missão, foi muito interessante o que aconteceu, eu queria ter a posição maior de um missionário, ser assistente do presidente. E aí então eu falei, eu vou galgar, né? É interessante que a gente nunca deve almejar um chamado. A gente nunca deve rejeitar um chamado, mas a gente nunca deve almejar um chamado. Então, eu almejava ser assistente do presidente. E o Senhor me deu uma grande lição. Eu então estava lá como júnior, né? A missão tem júnior, você começa como júnior, sênior, líder de distrito, líder de zona. Na época que eu servia tinha líder de zona A, líder de zona B. O líder de zona A era mais alto que o líder de zona B. E tinha o assistente do presidente. E eu comecei como júnior, passei a ser sênior, fui chamado líder de distrito e fui chamado líder de zona B. E eu tinha o líder de zona A, que era o meu companheiro. E eu falei, bom, agora próximo chamado é líder de zona A e depois eu vou ser assistente do presidente. Olha a visão míope, né? Visão míope. E aí o Senhor, então, me deu uma grande lição. O presidente me chamou no escritório dele. Disse assim, Elder Tomazini, eu quero que você vá para Paranaguá. Eu servi na missão Curitiba. Meu presidente foi o presidente Twitchell, Jerry Franklin Twitchell. Ele me chamou e disse assim, Elder Tomazini, eu quero que você vá lá para Paranaguá, você vai ser sênior lá. Eu preciso de você e mais os outros 3 missionários, o seu companheiro, mais uma dupla. Eu preciso que o trabalho seja bem feito lá, precisamos... E ele falou várias coisas, eu não me lembro exatamente o que ele me disse, mas que a gente... Eu simplesmente, eu não me recordo porque eu fiquei transtornado na hora. Eu falei, como é que é, né? Eu sou líder de zona B e agora eu vou ser só sênior numa cidadezinha litorânea que ninguém conhece, que tinha um raminho lá. E aí eu fiquei muito transtornado. E eu acho que ele percebeu e ele falou assim, calma, você vai voltar a ser líder de novo, tá? Não se preocupe. Não, presidente, tudo bem, né? Disfarcei ali na hora e fui transferido para Paranaguá. Lá eu tive experiências grandiosas. Porém, o meu coração estava na glória dos homens. E aí ele disse que eu seria logo líder, me lembro disso. Mas passou o tempo, eu fiquei meses, acho que 5 ou 6 meses naquela área. E eu estava muito transtornado, muito chateado porque eu não era líder mais. E minha missão estava chegando no fim. Naquela época, os missionários eram chamados para 18 meses. Mas enquanto eu estava lá em Paranaguá, houve uma mudança. A gente podia escolher ficar mais 1 mês, mais 2 meses, até 6 meses, ou seja, até completar 2 anos se quisesse, mas era uma decisão de cada missionário. E eu me lembro que eu estava meio chateado e tal, e eu falei para o meu companheiro, um companheiro americano que eu tinha, Elder Andreessen, ele disse assim, ele viu que eu estava, e eu contei para ele, porque o presidente não me chamou mais como líder, eu estou aqui jogado nessa área. E eu me lembro que eu não me lembro das palavras dele exatas, mas ele me humilhou até o pó. Eu sou muito grato a ele por isso. Ele me colocou lá embaixo mesmo, falando do meu orgulho. E aquilo me entristeceu, assim, ele me chocou muito com as coisas que ele me disse. Mas naquele dia, naquela noite, na verdade, depois que a gente teve aquela conversa, eu chorei muito. E eu pedi perdão ao Senhor por aqueles sentimentos de orgulho, de soberba. Eu estava pensando em mim. Eu estava focado, eu estava sendo egocêntrico, egoísta. Eu estava pensando só em mim, em ter glória dos homens.
Eu não estava pensando nas pessoas ou no que o chamado poderia proporcionar. O que importa não é o chamado que você tem, aonde você está, mas como você serve. E o Senhor me deu essa lição. E naquele dia, então, naquela noite, depois de chorar e me arrepender, no dia seguinte eu mandei uma carta para o presidente e disse que eu queria ficar 2 anos, ficar mais 6 meses. E assim foi. Eu mudei totalmente o meu foco. Eu estava mais agora preocupado com as pessoas, eu queria servir ao Senhor. É lógico que a mudança não é de um dia para o outro, mas aquele arrependimento já começou a me transformar. E eu passei então a agir de forma diferente. E aí eu fui transferido de Paranaguá para Curitiba, que era na área da luz, e aí eu comecei a servir lá. E faltavam 3 meses para eu ir embora. E aí eu estava numa reunião, o presidente fez uma reunião de líderes, e naquela reunião o presidente fez as várias transferências, e eu não tinha recebido transferência. Ele falou de um missionário que iria para o meu lugar, onde eu estava na luz, mas ele não falou para onde eu iria. E aí então, depois eu fui, presidente, o senhor colocou um missionário no meu lugar, mas para onde que eu vou, né? Qual vai ser a minha área? E aí ele falou, vamos subir que eu quero falar com você no meu escritório. E nós sentamos lá, e lá no escritório ele me contou, ele me disse, eu não sei porquê, ele falou bem assim, faltam só 3 meses para você ir embora, mas eu estou chamando você para ser meu assistente. Eu não chamaria um assistente para ficar 3 meses só e não tem, mas eu não entendo, eu sei que eu vou fazer o que o senhor quer que eu faça. E eu fiquei muito espantado, porque eu não esperava por aquilo. O meu foco estava sendo outro na missão. Eu queria servir, eu queria ajudar as pessoas, eu queria ajudar meus companheiros, eu estava focado em fazer o que o senhor gostaria que eu fizesse. E agora ele estava me chamando para ser um assistente do presidente. Aquilo para mim, na verdade, talvez se fosse naquela época que eu estava me sentindo tão orgulhoso e tão prepotente e tão egocêntrico, talvez eu fosse me gabar, eu fosse me... Mas eu me senti humilhado, me senti por causa dos meus pensamentos anteriores, por causa dos meus sentimentos anteriores. Eu me senti muito humilhado naquele momento, sabendo que o Senhor, Ele faz as coisas da maneira dele, porque ele tem para nós muito mais do que nós podemos enxergar. E eu terminei, eu fiquei 2 meses, faltando 1 mês para eu ir embora, o presidente pediu que eu ficasse mais 1 mês, porque tinham chegado novas palestras, enfim, várias coisas que precisavam ser feitas. E depois ele pediu para eu ficar mais 1 mês ainda, então eu fiquei mais... A minha família já estava me deserdando, né? Ninguém aguentava mais, porque todas as vezes o bispo recebia uma carta e avisava na reunião sacramental que o Yoder Tomazini ia ficar mais tanto, ia ficar mais tanto. E aí eu me lembro que o Senhor me permitiu que eu ficasse mais tempo. Acabei ficando mais 8 meses além do meu chamado, que eram 18 meses, eu fiquei 26 meses. Não tenho glória nenhuma nisso, pelo contrário, aquele tempo que eu fiquei a mais foi o tempo que o Senhor quis me ensinar a respeito de humildade. E que eu tenho que me preocupar não em fazer a minha vontade, não em servir a mim mesmo, mas em servir ao próximo, como Cristo ensinou. Amar o próximo, servir ao próximo, amar a Deus, servir a Deus, esquecer de mim mesmo. E quando eu esqueci de mim mesmo, naquele dia, naquela experiência, eu me achei. Ache você mesmo também. Se você ainda está te procurando, ache. Mas para você se achar, você precisa se perder fazendo a vontade de Deus na sua vida todos os dias. Te vejo no próximo vídeo.